O Manifesto Verde e Amarelo do Plínio Salgado, é interessante que a gente repare, ele vai ser o embrião para o movimento integralista no começo da década de 30, certo? Uhum. Em 1932, a gente tem a Ação Integralista Brasileira se arvorando como um movimento que vai arregimentar um número significativo de pessoas em muito pouco tempo. Então, isso já é, para mim, 30, a gente tem a Revolução, chamada Revolução de 30, e logo em seguida, esse grande marco, né, na década de 30 brasileira, que seria um movimento político que conseguiria se mostrar como o partido fascista, o maior partido fascista fora da Europa, Fora no da mundo. Europa, é. Com o maior número de filiados. Bom, o Partido Nazista também tinha o maior número de filiados fora da Alemanha, né? Aqui no Brasil. Exato. Então tinha uma grande aderência ao fascismo em geral, né? Exato. Agora, só um parêntese, e você está dando esse panorama ótimo. A década de 20, a gente abordou isso na entrevista com a Anitta, ela foi muito decisiva. Você tem eventos muito importantes para a formação do Brasil, que vão desembocar na década de 30, enfim, na própria Revolução de 30, mas todos uma efervescência muito grande dentro daquele contexto, né, de apodrecimento da República Velha, mas culturalmente, politicamente, que vão desaguar depois na década de 30. Exato. Essa seria a primeira fase do modernismo, né, conhecida como fase heróica ou fase da destruição. E que é interessante também, essa destruição imanente que de alguma forma permanece, né? O que a gente está arvorando ali naquele começo de século e como esses problemas de alguma maneira vão encontrar com a gente mais tarde. A década de 30 já é expressiva nesse sentido. Porque, bom, a gente tem ali o movimento integralista com uma capacidade de arregimentação espetacular. Plínio está inspirado no fascismo italiano. Né? Vejam, é um poeta que já tinha se manifestado ali com o seu manifesto, com a sua crítica ao que o Oswald de Andrade, o Mário, a Tarsila estavam mais ou menos tentando conduzir, né, em termos de modernização. É importante que a gente pense também que esse início de modernização brasileira, ela não se dá de forma que o Brasil passe a ser um país de capitalismo central, né? Uma modernização que vai sair do colonialismo para uma condição de país dependente. Isso implica necessariamente um colonialismo cultural. Né? Então, essas apropriações que o movimento integralista vai fazendo, à sua forma também, a gente poderia dizer assim de uma maneira mais vulgar, antropofágica, quer dizer, havia uma reivindicação de que era um nacionalismo que vinha sendo mobilizado pelo movimento integralista. Em última instância, ele também estava inspirado no fascismo italiano. Ele estava, inclusive, preocupado em formar esse soldado integral, a uma estética que olhasse para o corpo, que olhasse para a capacidade do soldado de combater. Né? Existia esse olhar. Eu não vou discutir se o Sigma era atraente ou não, se, enfim, existia um apelo estético, mas esse é um assunto tanto quanto polêmico, mas eu acho que existia ali uma preocupação interessante sobre isso. Mas, vejam, o integralismo está, no limite, criando um departamento de milícias, né, no interior da ação integralista brasileira. Por que será que isso foi tão capaz de arregimentar em 5 anos mais de 1 milhão de brasileiros? Incluindo a milícia cultural. E você falou, o Plínio Salgado era um poeta, o fascismo italiano tem os seus poetas também. Então, essa coisa também de que às vezes se fala, não, é o culto simples da ignorância, não. Existe a cultura fascista. Claro, existe. E esse imbricamento super interessante dos poetas na guerra, né? O Plínio, ele tinha... ele teve ali a capacidade de apresentar alguns elementos, como a própria religião, como o próprio debate em torno da raça também, como alguma coisa sedutora para aquele povo que, por vezes, no PCB não encontrava essa abertura. A gente tem, inclusive, militantes que chegam na ação integralista brasileira e não são fascistas, né? Pouco tempo depois saem e vêm militar com a gente, inclusive. Existe esse movimento, né? É claro que isso não pode ser generalizado, porque o resultado disso, né, o trauma, ele se mostra aqui no século XXI. Mas, bom, por que eu estou falando isso?
A década de 30, ela tem que ser olhada a partir dessa manifestação. Do ponto de vista do modernismo, essa segunda fase é conhecida como uma fase da consolidação. Eu acho que para a gente, até a partir da obra do Nikos Hadjianicolau, fazendo essa releitura, né, do que seriam essas ideologias, essas manifestações ali imanentes da década, é legal a gente se perguntar que consolidação é essa? É uma consolidação de alguma coisa que não só vem da década de 20 e se consolida ali, mas também alguma coisa que arvora naquele próprio momento histórico e que deságua no século XXI. Alguma coisa também nessa frente antifascista deve despertar nosso interesse do ponto de vista estético, apresentação desse movimento, porque, vejam, talvez uma deficiência que a gente tem, até dentro do próprio marxismo, é a compreensão do que seria essa estética. Né? A estética ela não é alguma coisa só ligada a uma obra, certo? A estética é tudo que pode ser sentido, tudo que pode ser percebido através dos sentidos, melhor dizendo. Então, um partido, ele se apresenta através de múltiplas manifestações estéticas também. Uma bandeira, um hino, uma linguagem, a gestualidade, uma gramática utilizada. Tudo isso constitui a apresentação de um movimento que tenta se ligar às massas e consegue mais ou menos se ligar às massas. A gente está fazendo um movimento interessante, ali na década de 30 também, só que ele não finca tanto a sua bandeira quando a gente percebe ali no desaguar do término do século XX, isso se manifestando, digamos, no século XXI. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem a criação da ANL em 35, a chamada intentona comunista vem em seguida, que na verdade a gente chama de, enfim, o levante revolucionário, né, antifascista. Instauração do Estado Novo, os partidos são colocados na ilegalidade. Ainda assim, uma coisa interessante de se pensar é que o Plínio sobrevive nessa caminhada. Ele vai agora criar uma organização chamada ABC, né, que é a Associação Brasileira de Cultura, se não me engano, que fica até 38 se manifestando como um movimento cultural, ou seja, de volta para a cultura, né, como essa manifestação, digamos que aparente, né, do que seria aquilo. E aí a intentona integralista em 1938, ela ocorre. Plínio vai, enfim, é exilado, vai para Portugal e tudo mais, mas essa pessoa volta, e esse movimento volta também quando a gente entra na terceira fase do modernismo e percebe a participação tanto de militares que constituíram um movimento integralista, quanto do próprio Plínio Salgado, que passa a apoiar o golpe de 64, e ali na arena, mais na frente, inclusive é eleito deputado federal.